Salve Maria a todos, uma alegria estar com os senhores de novo e nessa semana trouxemos um tema muito importante extraído da encíclica Divini Ilius Magistri do Papa Pio XI. Nessa encíclica ele trata sobre a educação cristã. Em determinado momento ele vai tratar sobre os ambientes próprios da educação. E o primeiro deles é o ambiente familiar. E aqui nós vemos algumas orientações sobre o papel da família na educação e a importância deste ambiente para uma verdadeira educação. Eu achei extremamente importante trazer isso para nós meditarmos sobre o nosso papel na educação e para nós tomarmos ciência da grande importância que tem o ambiente familiar dentro da educação de uma criança. Eu vou trazendo os pontos que ele comenta e depois fazemos alguns comentários. Vejamos o que ele diz. O primeiro ambiente natural e necessário da educação é a família, precisamente a isto destinada pelo Criador. A educação mais eficaz e duradoura é aquela que se recebe numa família cristã, bem ordenada e disciplinada. Tanto mais eficaz, quanto mais clara e constantemente aí brilhar, sobretudo, o bom exemplo dos pais e dos outros domésticos. Veja que o primeiro ambiente de educação de uma criança é a família. É ela que vai educar primeiramente a criança. E aqui ele traz algo extremamente importante para nós, que é o bom exemplo dos pais, sobretudo, será o fator decisivo para a educação de uma criança. Portanto, não basta só e simplesmente eu saber como deve ser a educação se eu não ponho isso em prática. Isso nunca dará certo. Então é necessário que os pais estejam dispostos a serem e tomarem essa responsabilidade de serem bons exemplos para os seus filhos. Continua o Papa. Queremos chamar a vossa atenção sobre a lastimável decadência moderna ou dierna da educação familiar. Para os ofícios e profissões da vida temporal e terrena, com certeza de menor importância, fazem-se longos estudos e uma cuidadosa preparação. Quando, para o ofício e dever fundamental da educação dos filhos, estão hoje pouco ou nada preparados muitos pais, demasiadamente absorvidos pelos cuidados temporais. Olha esse alerta que ele nos fez e que é tão válido para os nossos dias. Quando tratamos de assuntos profissionais, quando tratamos de assuntos econômicos, muitas vezes longos estudos, tempo dedicado, pesquisa e vai e faz um curso. Quando se trata da parte mais importante, que é a educação dos filhos, nós terceirizamos, pensamos que isso é sem importância, eu não tenho tempo e assim sucessivamente. Então, corremos o risco de estragar a educação de nossos filhos porque não queremos dedicar o tempo necessário para um aprofundamento real e verdadeiro sobre a educação. Um aprofundamento sobre a doutrina católica. Então, é culpa muitas vezes dos pais, nossa, porque nós dedicamos tempo demasiado a outras coisas e não queremos nos preocupar verdadeiramente com a educação. Ele inclusive vai trazer aqui um comentário que eu não vou tratar ipsis literis, mas que ele mostra o quanto hoje em dia, exatamente porque os pais estão ocupadíssimos com outros pontos, estão ocupadíssimos com a parte econômica, profissional, muitas vezes, muito cedo, a criança já sai do ambiente familiar, vai para a escola e não recebe absolutamente nada de educação diretamente dos pais. É tudo terceirizado e muitas vezes, como ele mesmo diz, não vai lá se formar, vai sim ser deformado. Então é um risco que nós corremos ao terceirizar completamente a educação dos nossos filhos, a não nos estudarmos, não nos prepararmos para dar uma educação cristã. Ele ainda diz o seguinte: nós devemos recordar aos pais cristãos as suas gravíssimas obrigações, não só teórica ou genericamente, mas também praticamente e em particular em cada uma das suas obrigações relativas à educação religiosa, moral e civil dos filhos, e os métodos mais apropriados para atuá-la eficazmente, além do exemplo da sua vida. A obrigação dos pais verem quais os melhores meios, os meios mais eficazes para que o filho tenha uma verdadeira e boa educação cristã.
Ele vai comentar que, se isso não fosse de importância, o apóstolo São Paulo não traria em suas cartas coisas a respeito da educação. Pois, ele citando São Paulo, ele diz isso: ó pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Está na carta de São Paulo aos Efésios. E o Papa comenta: causar a ira dos filhos não se dá tanto pela excessiva severidade, ou seja, em ser severo, quanto principalmente da impaciência, ou seja, muitas vezes porque os pais são impacientes é que eles causam a ira dos seus filhos, da ignorância dos modos mais adequados à frutuosa correção e ainda do já demasiado e comum relaxamento da disciplina familiar, aonde crescem indômitas as paixões dos adolescentes. Então, muitas vezes nós vamos estragar a educação dos nossos filhos, nós vamos tornar os nossos filhos entregues às suas paixões, não muitas vezes pela severidade, pela forma séria como nós levamos a educação, mas muitas vezes porque nós ignoramos, nós não queremos saber os melhores métodos de correção, como a igreja orienta nesse sentido, porque nós não estamos preparados, ou porque nós relaxamos na disciplina familiar e a criança pode fazer tudo o que ela quer no ambiente familiar. Então nós não estamos também formando, nós estamos deformando essa criança. Por fim, diz ele, os pais e educadores devem usar retamente da autoridade a eles dada por Deus, de quem são verdadeiramente vigários. Os senhores são vigários de Deus para os seus filhos. Não para vantagem própria, mas para a reta educação dos filhos no santo e filial temor de Deus, princípio da sabedoria, sobre o qual se funda exclusiva e solidamente o respeito à autoridade, sem o qual não pode subsistir nem ordem, nem tranquilidade, nem bem-estar algum na família e na sociedade. Veja que o Papa aqui está trazendo um ponto muito importante, que é: seu filho terá respeito pela autoridade, seja ela qual for, se ele aprender a ter respeito pelos pais. E como os pais muitas vezes têm negligenciado a sua autoridade, o seu papel de vigário de Deus para os seus filhos, os filhos crescem sem princípio de autoridade, sem respeito pelos superiores e, por que não dizer, sem respeito à lei de Deus, que é o superior a todos os outros. Então, os pais têm uma grave responsabilidade e devem sim estar empenhados em estudarem, em se aprofundarem, em terem uma vida reta, para assim poderem dar uma verdadeira e santa educação para os seus filhos. É o que nós queremos e desejamos a todas as famílias que aqui nos acompanham. Salve Maria!